Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Para Não Largar Físio, onde tentamos misturar coisas sérias, as nossas indignações, com boas histórias e uma pitadinha do nosso humor, assim, nordestino, soteropolitano, em 1 hora de gravação. A gente fala 1 hora, Murilo, mas quase sempre passa um pouquinho, Mari. Essa é a nossa grande hipocrisia. Nunca dá 1 hora de verdade, mas enfim. Os nossos convidados são muito maravilhosos, entendeu? Aí a gente não consegue fechar em 1 hora. Não tem como, mas tentamos sempre, não é mesmo? Somos várias línguas de maritaca, mas faz parte. Basicamente aqui o nosso propósito é inspirar você, fisioterapeuta e estudante de fisioterapia, a se sentir mais apaixonado pela nossa profissão, né? Mostrando aqui a vivência desses profissionais maravilhosos e contando essas experiências do universo da fisioterapia, né, Amanda? Nesse ano especificamente, estamos trabalhando em cima do que é a especialidade, tá? Quais são as especialidades reconhecidas pelo COFIT. E aí a gente convidou uma pessoa extremamente especial para falar sobre uma especialidade também especial, né? Sobre geronto. Murilo, você gostaria de se apresentar? Claro. Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei em que horário os nossos parceiros, alunos, fisioterapeutas, colegas estarão vendo a gravação. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço a Amanda, agradeço a Marília a oportunidade de estar aqui conversando, compartilhando, motivando, inspirando pessoas. Eu gostei do nome, eu achei incrível, Para Não Largar a Físio, jamais, né? A fisioterapia, ela é linda, a gente pode ter uma vida maravilhosa a partir da fisioterapia. Eu creio nisso, eu luto por isso. Eu quero que todos os estudantes, assim como vocês, né, também comecem a acreditar numa fisioterapia valorizada, uma profissão nova, mas que ganha um destaque ano a ano. A gente se destaca, a gente vira notícia, a gente cresce pelo trabalho, pela mudança e a diferença que a gente faz na vida das pessoas. Eu sou o fisioterapeuta Murilo Rezende. Então, iniciando a minha história, né, desde muito criança, desde meus 7, 8 anos, eu já morava dentro de residenciais de idosos. Então, meu amor pela gerontologia não é à toa, ela é explicável. A minha mãe tinha um residencial de idosos e esse amor foi passando família a família. Meu irmão, com 17 anos, entrou na graduação, se tornou fisioterapeuta. Ele foi para fora do Brasil, pegou a ideia do Centro Dias, residenciais de idosos, trouxe para a nossa cidade, e hoje tem 5 residenciais de idosos. Então, desde meus 8 anos praticamente, eu estou dentro dos residenciais. Minha mãe tinha que estar trabalhando lá e eu tinha que estar lá fazendo alguma coisa, porque eu não podia ficar em casa sozinho, porque a casa era do lado. Sim. Então, era eu que fazia naturalmente, por instinto, né? Fazia um movimento, a musicoterapia, alfabetizava muitos idosos, trazia um estímulo cognitivo. Eu sempre gostei de estar no meio deles. E aí, quando meu irmão já iniciou as clínicas dele, eu já estava no final da minha graduação, eu fazia os estágios, o estágio não obrigatório, o que eu recomendo a todos que nos acompanharem aqui nessa gravação de hoje, que façam estágios. Quanto mais preparado você sair da graduação, lidar com pessoas, não importa se é idoso, independente da população, lidem com pessoas, aprendam a entender as pessoas, aprendam a compaixão, empatia, simpatia, tudo isso. Hoje, eu sempre falo, né, que a reabilitação funcional ela vai além do exercício. Então, são habilidades que a gente conquista, tem umas que já vêm conosco, cada pessoa tem o seu perfil, o seu jeitinho, a sua maneira, mas a gente vai reconhecendo pessoas, a gente vai aprendendo a lidar com essas pessoas, isso tudo é essencial, e eu consegui aprender ao longo da minha graduação, porque eu sempre fui muito metido. Eu sempre quis participar de tudo, eu sempre queria liderar, que queria estar na frente, que queria aprender. A gente te entende. Eu queria abraçar. Não é à toa que vocês são hosts desse podcast, né? Já querendo buscar, antes ainda de ser formado, que é uma iniciativa incrível. E para validar todo esse meu dia a dia, eu queria ter o conhecimento junto com a prática para que fizesse sentido que eu falasse para o meu paciente. Sim. Porque eu sempre quis ser um bom fisioterapeuta. Não importa se eu tivesse um paciente, se tivesse 10, eu queria ser o melhor possível para aquele paciente. Acho que isso é criação, né? A gente vê a nossa família, eu vi minha mãe sempre se doando muito.
e eu falava que eu queria ser assim também. Então, eu acabei minha graduação, eu não entendia, não conseguia entender de maneira alguma quando alguém me falava, tem que pegar, fazer 3 exercícios de 10, e depois mais 3 de 20, e depois tem que fazer 3 de 15, e tem que pedalar 10 minutos no final. Aí eu falava, mas não, por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu não posso Sim. fazer como eu gosto, o que o paciente gosta? Não fazia sentido. Sim, Aí a sim, minha orientadora me pegou pela mão e disse, Murilo, calma. Tudo que a gente aprende, a gente lê, a gente estuda os protocolos. Existem pesquisadores no mundo sim, inteiro que eles testam e aí a gente aprende, chegam nos livros. Eu falei, tá, mas eu quero fazer isso também. Eu tava no oitavo, né? Aí ela falou, então tem que fazer um mestrado. O mestrado vai ser legal para tu aprender a falar para pessoas, falar em uhum, público, escrever melhor. Não Com só certeza. pensa em mestrado para publicação, para artigo, mas é uma escola de vida, assim como a sim, graduação também, né? Esses 5 anos da graduação a gente não aprende fisioterapia, a gente aprende a gerir tempo, a gente aprende a trabalhar tantas habilidades diferentes, a gente estuda fisioterapia, mas nisso tudo a gente aprende a trabalhar com a equipe. E aí o Uhum. mestrado em reabilitação funcional, que é a minha linha de trabalho hoje, o meu curso, sim, a minha prática, a minha vivência em cima da reabilitação funcional, e sempre buscando mais, né? No dia a dia eu estudava, eu aprimorava. Cada paciente que chega é uma caixinha de surpresa, né? Então a gente tem que estar estudando, a gente tem que ser humilde de falar, eu não sim, lembro esse caso, eu vou estudar, vou me preparar, vou me organizar para isso, para amanhã levar exercício novo, levar uma técnica melhor para Uhum. sim, dar o resultado que o paciente queria. Aí eu trabalhei muito de 2016 a 2020, 2019. Trabalhei assim 4 anos, 12 horas por dia e eu estava um pouco cansado. Eu pensei, não, eu não vou conseguir entregar a qualidade do atendimento, que eu zelo, sim, eu sempre gostei. E eu falei, eu talvez seja na hora de eu aprender mais um pouco, de eu parar um pouquinho, de eu voltar. sim, E aí eu fui para o meu doutorado, consegui com uma professora que eu já Uhum. admirava, aqui no interior de São Paulo, que eu estou atualmente, que é na UFSCar, Federal de São Carlos, interior de São sim, Paulo. E aí em 2020 eu iniciei, junto com a pandemia, né? Aí a Sim. pandemia veio com tudo, todos meus projetos, de grupos de exercícios, de pesquisa, pacientes com doenças cardiorrespiratórias, idosos, caiu por terra. o Tudo negócio parou, embolou, o mundo parou e eu fui para a Covid, que foi Uhum. muito interessante. Mais sim, uma, eu aprendi mais uma doença, eu entendi como o corpo reage a tudo isso e qual a melhor reabilitação. E Uhum. aí, 2020 até 2023, eu fiquei nessa linha de pesquisa, até surgiu uma oportunidade, uma bolsa. Então, quem tem interesse em sair para o Brasil, a Amanda já comentou isso conosco, né? Hoje a CAPES, eu tive a sim, oportunidade de ir pela CAPES, que é o PRINT, é um projeto da CAPES, que faz essa internacionalização com os alunos. Então, tem bolsa de 6 meses, tem bolsa de 12 meses. Então, por isso que eu digo, desde a graduação, busquem currículo, busquem projetos, busquem. Tudo isso vai somar na vida de vocês para quando surgir uma oportunidade, vocês estejam preparados, com currículo preparado, com experiência. Estudem inglês, eu acho que o inglês hoje sim, ele é Uhum. muito difícil, viver fora é muito difícil, Yes. mas a gente tem que saber o básico para a gente saber se virar até para uma viagem de lazer. Em Sim. 2023 eu passei esse ano na Austrália, no sul da Austrália, na cidade de Melbourne. Quem é da Cardio Respira conhece a professora Annie Holland, então quem não conhece ainda busca, porque ela é uma professora que basicamente hoje ela cria os guidelines dos nossos guias de sim. reabilitação. Ela que foi uma das primeiras pesquisadoras a validar a telereabilitação, como que faz, Que os Legal. legal. benefícios dessa telereabilitação. É uma mulher incrível, é uma mulher maravilhosa, pude aprender muito, sofri muito. Sofri, eu digo no sentido bom, tá? Porque Sim. aqui no Teve que Brasil, ralar bastante, não é mesmo? para chegar ao nível dela. E Uhum. Mas até assim, antes desse teu sofrimento, deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava contando aí, e que legal, né? Eu acho que, de fato, a sua paixão pela Geronto começou desde muito novinho, né? Desde muito pequenininho. Mas quando foi que você voltou o seu olhar para a fisioterapia? Foi por conta do teu irmão ou teve algum outro fator que fez com que você se apaixonasse pelo curso de fisioterapia? eu acho que dentro dos residenciais, eu sempre vi essa população que hoje a gente tem um conceito de ILPI,
idosos, instituições de longa permanência Sim. para idosos. Antigamente eram os asilos. Isso é uma coisa muito Sim. nova. A gente ainda está mudando esse termo, Uhum. tirando aquela imagem das pessoas, né? Tipo, asilo é um lugar de abandono. A Sim. vida acabou, vai pro asilo. Não tem ninguém, vai pro asilo. E Sim. isso, quando eu era criança, era muito forte. Eram os moradores de rua que estavam na clínica da minha mãe. Eram os pacientes que tinham problemas mentais, que não poderiam mais cuidar de si, já tinham mais de 60 anos. E aí, a minha mãe, eu via que ela não tinha um recurso, não tinha fisioterapeuta. 2005, Sim. 2003, 2007. E quando eu percebi, quando meu irmão se formou e eu acompanhei ele, eu vi, não, mas é possível. Aquela pessoa que está lá dentro do residencial, ela pode ter uma vida melhor, ela pode se mexer, Sim. ela pode se movimentar, ela pode mudar o perfil dela, essa qualidade de vida. E aí tudo isso fez muito sentido para mim. Falei, não, então essa é a ciência que muda, que dá movimento às pessoas. E aí, conforme a gente vai estudando a anatomia, né? Quem já passou pela anatomia, meu Deus, eu tenho osso, eu tenho músculo. E aí, quando tu aprende a cinesioterapia, o exercício que vai ligar a cinesiologia, tudo isso foi brilhando na minha cabeça. Eu falei, tudo isso é possível. Aí, quando eu entrei na área da cardiorrespiratória, que a gente nem tem noção de tantas doenças, de tantas coisas que tem, foi muito legal. Isso sempre, cada vez mais, foi brilhando. Tanto que eu fui fazer a prova de especialidade do COFIT 2023, fiz online, eu já era especialista na cardio, mas na geronto ainda não. Aí eu consegui agora a titulação e estou mais feliz ainda, porque é algo que eu sempre almejei, eu sempre gostei e eu não tinha o título para chegar para as pessoas e falar, né? Não que isso, o título vai mudar o meu salário ou vai mudar quem eu sou, mas é por mérito nosso, sabe? Sim. Gostar Reconhecimento. e mostrar que realmente tu tá apto agora, tá numa associação, tá no conselho. Isso para mim foi muito gratificante. Em 2023, então, eu tive esse ano ao lado da professora Anne Holland, aprendendo. E em 2024 eu retornei. Em fevereiro, fazem um mês e pouquinho que eu voltei. Passei alguns dias com a família. E durante todo esse um ano eu estava muito inquieto, porque eu sempre quis meu centro de reabilitação, sempre quis. Sim. Aí eu achei uma louca, né, para entrar nessa missão comigo, que foi a Isabela. Ela falou, não, eu acredito, vamos colocar isso no papel, vamos entender como vai funcionar e a gente vai fazer dar certo. Então a gente chegou em São Carlos, depois de muito... Eu tô falando como se fosse curta a história, mas pra gente não perder tempo. A gente alugou uma casa, a gente tá em reforma atualmente, e dia 2 de maio aí, se Deus quiser, a gente vai estar inaugurando. Amém. Antes de eu seguir para a próxima pergunta, tirar uma dúvida assim, porque temos aqui um sotaque baiano, aí tá tendo aqui um sotaque diferentinho. Conta pra gente de onde você é. Eu sou gaúcho, com muito orgulho. Então, com né, muito gente? Orgulho. Já tenho um sotaque uns 4 anos aqui em São Paulo, já falam Nossa Senhora, forte às vezes, né? Sai um cantado do Tchê, do Barbaridade, junto com Nossa Senhora, Entendi, sai de tudo um pouco aqui, é uma mistura. Inclusive, uma dúvida, assim, uma outra pergunta fora do roteiro. Quando você comentou que foi pra Austrália, né? Como é que você lidou com essas diferenças de fonética mesmo? Porque, assim, meu grande terror com o inglês é os norte-americanos que falam extremamente rápido, não é mesmo? E aí você não entende nada. E aí, por exemplo, é difícil acompanhar o inglês do estrangeiro, tal qual é difícil acompanhar um baiano nervoso que fala rápido para caramba. Pessoal, é pior do que vocês imaginam. É horrível. Eu tô falando do australiano, não do baiano, tá? O baiano eu acho divertido, cara. Eu adoro o Nordeste. Eu sempre que eu posso, eu viajo pro Nordeste. Inclusive, ó o merchan aí, pessoal. Vou estar em setembro com vocês aí em Salvador, no curso. Parceria com o Instituto Kleber Costa, levando o curso de reabilitação funcional em idosos aí para Salvador. Não vejo a hora. Queria pegar a semana de férias, ficar curtindo. Mas, né, infelizmente a vida não é tão fácil ainda. Você vai ver o mar da janela de Kleber, assim. Vai ser isso mesmo. Se der, eu largo a turma, 7h30 da noite, corro pra praia ainda. Ô, diacho. Mas voltando aí. Sim, Marília, pode falar. O meu listening, o meu áudio, minha audição é péssimo. Eu descobri que além de não saber inglês, eu sou surdo, eu acho.
Né? Te Assim, ó, acho. embora a gente estude muito inglês, quando você Sim, chega no meio, Uhum. eles estão lá naturalmente, né? A gente que lute, a gente corre atrás. Então, Sim. é tudo muito rápido, sabe? E quando a gente está numa reunião de fisioterapia, a gente lê os artigos em fisioterapia, a gente sabe os sim. termos, Aham. a gente associa o que eles estão falando com o que a gente quer. Mas quando tá numa conversa informal, tu tá num bar, com uma música, tu tá em outro, tipo, quando foge totalmente do teu contexto de vida, é muito difícil. Então, eu Ai, acho que o que eu mais gente. aprendi no ano é fazer aquela risadinha amarela, sabe? De tu tá no ambiente, só ficar só Tô concordar com Risada entendendo. social. E ainda tenho, e eu acho que lá, especificamente, né, Murilo tá aqui, vai poder validar o que eu vou dizer, é um lugar de muito estrangeiro. E sendo um lugar de muito estrangeiro, não é só o sotaque australiano, tá? É o sotaque de todas as pessoas que falam inglês tentando se comunicar entre si, o que Uhum. piora em muito a nossa dinâmica para quem aprende, na verdade, né, o inglês americano ou o inglês britânico, que raramente isso acontece. segundo o que me falaram, em torno de 40% da Austrália é estrangeiro. Então mistura realmente, mistura todos os sotaques possíveis. Eu Uhum. tinha amigo indiano que era muito difícil. Meu E ele, O Deus! e ele sotaque mesmo indiano falava é que complicado. eles misturam até mesmo alguns indianos, eles falam hindu com inglês. Então, porque é o que eles sabem, assim como a Sim. gente, quando a gente começa a falar lá, daqui a pouco sai um. Várias vezes eu chamava as pessoas em português, eu falava em português, eu falava, opa, não. Aí tenta virar a chave, sabe? Isso demora um Sim, tempo. Depois de um ano, eu acho que eu já estava mais preparado, não que eu estivesse Uhum. bem, mas a gente fica mais sim, preparado, a gente conhece, quando tu conhece as pessoas, tu já sabe mais ou menos como elas falam, o assunto, tu vai relacionando a vida delas com o que elas estão te contando. Então vai facilitando a vida. Fácil de verdade nunca fica. Conheci brasileiro falar há 10 anos e eles falam que em reuniões australianas, que tá só australiano, é muito difícil. O australiano é uma terceira língua, né? Não é o inglês da América, não é o inglês de Londres, É. é já um australianês, é bem puxado. Eles falam Sim. muito e o rápido. neozelandês, ainda assim, para mim, é o que pega. Eu tive reunião com um grupo da Austrália e tinha uma pessoa da Nova Zelândia que, assim, para mim, ele estava em constante aceleração, né? Não conseguia entendê-lo em momento nenhum. Mas eu tenho uma curiosidade, né? Antes de Mari partir para a próxima Uhum. pergunta, que é com relação à sua especialidade, Amandinha, Murilo. Oi. contextualiza esse grupo que você falou de um grupo da Ah, Austrália. tá. Contextualiza isso aí. Ótimo. Tem cerca de 2 anos que eu me inscrevi junto com uma professora, da mesma forma que Murilo falou que saiu. Eu acho que ele saiu procurando, né, uma pessoa com a qual ele se identificava e tal. Eu fiz a mesma coisa com uma professora da Austrália, uma professora da Universidade de Melbourne também, e na área de ergonomia, né? Saúde do trabalhador e ergonomia, que são áreas as quais eu gosto muito, que a Austrália tem, de certo modo, um subsídio, né? Uma base boa. E aí, conversando com ela, pedi aquele velho pedido que a gente faz, fazer uma pesquisa junto, intercâmbio, talvez. Mas na época ela não tinha vaga, né, para esse tipo de processo. Só que, gente, brasileiro não desiste nunca. Inclusive, fica aqui mais um conselho, né? Se você gosta Sim. do professor, se você gosta daquela linha, siga a pessoa no LinkedIn, porque, diferentemente dos brasileiros, normalmente os estrangeiros postam suas vagas, e foi assim que aconteceu. Ela postou uma vaga para a construção de um guideline de educação, né, em saúde do trabalhador e ergonomia, e eu me inscrevi e eu passei. Foi assim que aconteceu. Então, a gente ficou aí trabalhando durante um ano e pouquinho, dentro desse guideline, que para mim foi extremamente importante, porque a gente pôde debater coisas como, Murilo, a classificação internacional de funcionalidade, a transversalidade do nosso sistema único de saúde. Então, assim, foi realmente muito bacana participar. Então, você vê lá no guideline competências transversais do profissional de saúde. Eu fiquei tão orgulhosa. Então, trazer um pouquinho, né, dessa nossa visão de saúde pública e saúde coletiva para outros lugares. Então, por isso eu conheci esse grupo, né? Tinha essas duas professoras australianas, um neozelandês e pessoas de todo o resto do mundo. A experiência foi muito bacana. Mas puxando para a minha curiosidade com relação a Murilo, sua mãe tinha residenciais. De onde é que surgiu a ideia da sua mãe de ter residenciais? Aí
continua o laço familiar, né? A minha tia, ela, por acaso, ela cuidava na casa dela de um senhor, depois de 2 senhores. Aí meu tio falou, nossa, se nós fizermos uma parceria com a prefeitura, e aí a gente auxilia mais pessoas, aí essa casa já virou de 4, 5, 6, 7 senhores, aí ela virou de 30 pessoas idosas. Aí minha tia falou pra minha mãe, tem um terreno, por que não faz uma clínica com estrutura, porque eu não tenho o que fazer mais, eu não tenho espaço, eu não consigo dar conta, e aí eu te ajudo. Aí a minha mãe fez, a minha tia não foi junto com ela, porque mal tinha muita coisa para ela cuidar já, e aí minha mãe e meu irmão tocaram ficha, deu super certo. Hoje a minha mãe já aposentou, ajuda o meu irmão, daí ele uniu todas essas clínicas na casa dele. Tradição, família Rezende, tradição na gerontologia. Bem, história bacana. É muito, muito legal quando a gente, antes mesmo de entrar na profissão e antes mesmo de escolher a especialidade, quando a gente é, de certa forma, invadido no nosso dia a dia durante o nosso crescimento, né, enquanto indivíduo, criança e todos esses outras faixas etárias. É muito interessante quando a gente é invadido por isso, porque a gente literalmente acaba se tornando isso. O meio é muito forte, né? O meio que a gente vive praticamente nos define muito, né? Então, para mim não foi muito difícil, assim, foi meio que um caminho natural. E aí eu já gostava, né? Então já tinha como propósito. Hoje, né? Mais velho, mais maduro, eu já vejo o quanto isso me fez bem, quanto para alguns já o laço familiar já não tem a mesma relação, já vai para outra área. Mas vai cada um, né? Inclusive, Murilo, como você descreveria esse mundo que você está inserido, a especialidade de gerontologia? Olha, que boa pergunta. Profunda. Eu responderia que é incrível, porque a pessoa idosa, ela te trata, para mim, assim, ela é muito grata. A gratidão da pessoa idosa quando faz um atendimento, quanto leva um benefício para ela, quanto dá um ombro amigo, quanto, sabe, tu vai além do atendimento, te torna parte da vida dela. Muitas vezes um idoso que está solitário, e tu consegue trazer ele para o meio social, tu consegue mostrar a importância que ele ainda tem no meio de tudo isso. Eu acho que isso para mim é incrível. Acho que a mudança na maneira prática na vida das pessoas idosas. Mas não é um mar de rosas. É muito difícil a gerontologia, é o que eu falo para todos os meus alunos. É a área que a gente tem que ser mais completo. Eu já tive idoso que veio por insuficiência cardíaca, tem idoso que vem por pneumonia, tem idoso que vem por pós-hospitalização, tem idoso que vem por fratura de quadril, tem idoso que vem por tensão cervical, por cefaleia. Então tem muito. O idoso, ele pode, a partir de 60 anos aqui no Brasil, é idoso, é uma pessoa idosa. E aí a gente já classifica na gerontologia. Só que ele pode vir por todas as áreas da fisioterapia. Então, antes mesmo de nós começar aqui, eu estava em reunião com a fisioterapeuta que é da saúde da mulher. Eu falei para ela, eu preciso de ti, porque muitas pacientes minhas estão com queixas de incontinência urinária. Então, dentro da gerontologia, a gente tem que ter as sub-áreas ainda nos apoiando. Por isso, hoje, eu falo para meus alunos, tem que estudar muito, tem que estar muito preparado, pelo fato ainda que a gerontologia, a maior probabilidade de chance de uma intercorrência acontecer. E muitas vezes aquele iceberg do idoso, trazendo um pouquinho de conteúdo também, né? A gente vê o sintoma lá em cima, a dor no quadril, mas a gente não vê tudo que tem por trás disso. A gente promove daqui a pouco um exercício de senta-levanta, mal, sem saber da pressão arterial desse paciente, da dessaturação que está acontecendo no exercício. Então, quantos cuidados a gente tem que ter para atender uma pessoa idosa? Murilo, inclusive, é uma pergunta que a gente sempre faz aqui, né? Você comentou que já entrou na faculdade com esse amor pela gerontologia, mas teve alguma especialidade que, por acaso, assim, você não gostou, mas que acabou atendendo um paciente idoso que você precisou daquela especialidade? Eu acho que a traumato-ortopedia... eu nunca gostei muito dos protocolos da traumato-ortopedia. Por exemplo, paciente com
fratura de quadril, Uhum. com polo de fêmur, eu preciso de 3 a 6 meses, esse é o passo a passo, esse é o protocolo, ele só vai evoluir na semana tal. Isso me Sim. incomodava um pouco, porque eu via que diferentes pacientes tinham Sim, resultados diferentes, dependendo da educação, dos hábitos, do quanto ele aplicava aquilo que eu passava para ele. E aí, mas era essencial. Se eu pulasse uma fase da traumático, da ortopedia, ele poderia estar levando uma fratura, uma luxação sim. dessa Uhum. prótese, algum problema no pino da placa, algum problema muito sério. Então, eu sempre estudei muito traumato-ortopedia. Eu acho que todo o guri, né? A guria, enfim, todo mundo, acho que entra na graduação, tem o sonho do esporte, né? De pegar uma seleção, Sim, daí para um jogo. E eu acho Uhum. que isso brilha os olhos no início. Sim. Mas talvez o fato da fidelidade da pessoa idosa, a gratidão, quando a gente consegue fazer um pouquinho, já parece que eles são tão felizes. Isso sempre foi muito recompensador para mim. A gente sempre virou quase que uma pergunta epidemiológica aqui, porque todo mundo a gente pergunta se sempre gostou da área, se acabou. E aí, assim, de maneira geral, quase todo mundo, aí 80% dos nossos convidados, quando tiveram a primeira oportunidade de emprego pós-formado, foi na área que não gostava. Tanto que eu até parei aqui de dizer que não gosto de pediatria, viu, Universo? Por favor, amo pediatria. Porque sempre acontece. Né, Amanda? Du- durante a tua graduação, Murilo, teve alguma especialidade que quase te roubou de geronto? Ou seu coração já entrou casado, saiu casado e pronto? Eu tinha ótimos professores na cardio, na Respira. Hum, Eles eram referência para mim na cardio Respira. E aí eu me envolvi muito em projetos, pesquisa. Tanto é que a minha orientadora de doutorado, ela é Sim, da linha da cardio. Porque ela é sim, incrível e eu acho que isso me fez entender melhor os sistemas, a prescrever um exercício melhor, com cuidado, sim, porque é a base, né? São os órgãos vitais. Não adianta eu sim, estar com um músculo muito forte, músculo sim, periférico, se daqui a pouco eu estou colocando em risco o coração e o pulmão. Então, para mim foi essencial eu me especializar primeiro sim. na cardiorrespira, para depois eu trazer esse olhar mais amplo dentro da gerontologia. Tanto que no curso eu sempre começo, sempre falo no Instagram, eu sempre trago primeiras avaliações cardiorrespiratórias, porque para mim é essencial. O resto a Uhum. gente resolve depois. Mas um paciente infartando, um paciente com falta de ar, Uhum. um paciente que não Sim. consegue ir ao banheiro, que cansa, para mim isso é o essencial. Depois a dor ela é importante, né? Mas o paciente dificilmente vai morrer por causa de uma dor, de uma lesão musculoesquelética, por exemplo. sim, sim, verdade. E aí você estava falando da gratidão dos teus pacientes, né? De como fazer. é, eu não diria que fazer pouco, tá? Mas no seu trabalho do dia a dia, porque às vezes com adulto não é dessa forma, mas os avanços, por mais que sejam pequenos, nessa população especificamente, são muito notáveis. Como é a tua relação com os teus pacientes? Assim, como é que vocês conseguem se conversar? Como é que você consegue convencê-los a fazer aquilo que você pede para casa, por exemplo? Como é que funciona essa relação de vocês? Acho que o maior desafio nosso hoje na reabilitação, seja ela qualquer área, é a adesão do paciente, né? Sim, Sim, Fazer com que sim. o paciente goste do exercício. Pense que uma pessoa de 80 anos, sempre trabalhou, sempre teve um estilo de vida. Aí começa uma comorbidade, um fator de risco, e vai chegar e eu na casa dele dizer que ele faz tudo errado, que ele tem que mudar a vida dele, que a partir de agora, 3 vezes por semana, ele vai fazer a coisa que ele mais odeia. Sim. Então, isso é muito difícil, é uma mudança cultural muito difícil. sim, A gente pode perder os nossos pacientes se a gente tentar enfiar a goela abaixo, né, falando que nem gaúcho mesmo, fazer isso à força. Então, eu acho que a gente tem que. Eu sempre acredito muito no vínculo, na sim, credibilidade, na autoridade. No primeiro momento, eu não chamo de avaliação, a primeira intervenção, porque eu gosto de avaliar ao longo das intervenções. Então, Sim. o paciente não é que nem uma foto, eu sempre trago no curso uma foto e um vídeo. As minhas sim, avaliações são que nem um vídeo, elas acontecem ao longo da reabilitação, o tempo inteiro. Até para o paciente não saber que alguns testes estão sendo avaliados, senão muda totalmente o resultado. Então, sim, são cuidados que a gente tem. Então, nesse momento, a gente conversa muito.
sobre o que é a doença dele, como que eu vou mudar isso, o que eu espero dele dentro dessa reabilitação, como que a gente vai fazer isso, e também trazer eu sempre fui muito pessoal, eu gosto de falar Sim. que eu faço, eu sou um exemplo, eu gosto de treinar, Sim. eu melhorei porque eu fiz isso, ou eu quando eu não fiz, eu tive tais problemas como ele teve, eu faço ele ter uma empatia, ele criar uma conexão comigo. Eu acho que hoje a gente sabe, né, que 80% no tratamento é a conexão que o paciente tem, a intimidade, quanto ele confia no profissional. Eu posso estar eu sempre dou o exemplo da ventosa terapia, né? Eu posso estar fazendo a ventosa, que a gente aprende que não tem muito resultado, né? Tem estudos que já não provam nenhum resultado. Sim. Mas o paciente está ali, ele está disposto, ele está acreditando, ele está confiando, e aí quando vê, gera resultado. Então até uma técnica, às vezes, que é tão sem evidência, mas quando o profissional confia e gosta, ele sai até melhor da nutrição. Então acho que essa é a base. A gente tem que mostrar que a gente gosta. Quando a gente fala de fisioterapia, brilhar os olhos, né? Eu acho que tem que animar toda a casa. Quando a gente está explicando para o paciente ao filho do lado, assim, é assim mesmo. O médico nunca disse isso. Sim. Falei, é da minha área, não é da área do médico falar essas coisas. Sim. Ou, aí quando já vem a funcionária, já vem a cuidadora, e todo mundo vai querer aprender, porque aquilo ali foi inspirador para ele. Sim. E aí a maneira como eu gosto de trabalhar, eu gosto de conversar, eu gosto de ser bem franco. Depois da Austrália, eu sou mais direto ainda, por lá não é que eles sejam grossos, né? Não é que seja problema com a gente. É que eles não têm que nem o brasileiro, tem um jeitinho, dá conversa, vai indo, né? É reto e direto. O senhor, a gente fez a avaliação aqui, seu João, eu vi que o senhor tem 40% de chance de morrer em até 5 anos. E aí, a tua neta, não vai ver tua neta casar? Não vai fazer tal coisa? Então tu começa a explicar para ele, tornar palpável aquele resultado que a gente encontrou. Falar o quanto a gente pode mudar isso, mas que é 50-50, né? Agora, eu não vou conseguir fazer por ele o que é a missão dele. Eu tô aqui eu sou um profissional, tô fazendo a mediação da saúde dele, né? Com certeza. Muitas das vezes, a gente mais atua com a educação em saúde do que necessariamente com uma intervenção, em alguns casos. E, de fato, é aquele reforço de posso fazer 500 milhões de técnicas, mas fico contigo 30 minutos, 1 hora. O resto do dia você fica sozinho. Então, a gente tem que se colaborar. Agora, dentro desses atendimentos, porque assim, a coisa que eu mais gosto de gerontologia são os bolos, entendeu? Que a gente recebe, assim, de vez em quando, por gratidões. Aí eu queria saber, aqui entre amigos, já recebeu muitos bolos, muitos panos decorados, aqueles pão de prato decorado também que acontece, comidinhas. Como é que você lida com isso? Nossa, essa Páscoa eu senti falta, viu? Do chocolatinho. Era tão bom cada domicílio que eu ia no dia a dia da clínica, na semana inteira, recebendo caixa de bombom, recebendo perfume. Era muito bom, muito bom. Agora no curso Santa Maria, que eu dei dia 2 de março, eu convidei uma paciente, eu sempre trabalhei em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E a minha convidei a paciente, falei, olha, eu quero que a senhora seja nossa modelo, né? Sempre, todo curso tem as 2 modelos, ou 2 modelos, né? E aí ela veio com um pacotinho pra mim, e eu falei, obrigado, mas não precisava, a senhora que tá me ajudando, né? Eu que devo dar um presente. Sim. Aí era pano de prato. Ela falou, tu vai pra casa nova, tem que ter pano de prato na tua casa nova. Então, assim, é incrível, é a maneira como eles sempre têm algo pra nos presentear, essa gratidão que a gente falou desde o início da conversa, né? Tinha pacientes que me compravam um cafezinho, né? Um dos vídeos mais famosos que eu tenho no Instagram, quando eu iniciei, foi eu e a Isa, a gente imitando uma sessão de como é chegar na casa do paciente idoso. Que ele já te espera com a mesa para te despistar, né? Para tu não querer fazer fisioterapia, para tu ir direto para a parte boa, que é comer e conversar. Então eu sempre falava, 50 minutinhos aqui, depois a gente senta os 10 ali e aí a gente fala mal de todo mundo. Além dos bolos e panos de prato, que obviamente é uma realidade extremamente diferente
e muito característica dessa população. O que é que você pontuaria, assim, Murilo, que difere mais a população idosa, o perfil da população idosa, né? A forma de comunicar e de trabalhar. A gente estava aqui comentando que, de fato, em todas as faixas etárias, a adesão ao tratamento é realmente muito complexa e depende do paciente. Mas, para você, assim, observando com relação à população idosa na reabilitação e a população adulta, né, o adulto jovem na reabilitação, quais são as diferenças assim mais marcantes que você percebe? Eu acho que é a paciência. Tu tem que ter muita paciência com a pessoa idosa. Tu pega, por exemplo, um paciente com Alzheimer, tu tem que ter paciência para explicar o exercício, demonstrar o exercício, realizar junto com ele o exercício e daqui a pouco ainda fazer por ele, basicamente ativo assistido, porque Sim. a gente sabe de todos os problemas, alterações, sinais, sintomas de cada doença, ainda mais do Alzheimer, dependendo da fase que está. E tem muita gente que não se encaixa no perfil. Uma coisa é nós estarmos conversando aqui, sendo claros, tendo uma dicção e oratória clara, Sim. falando de maneira que o paciente vai entender. Outra coisa é a gente começar a gritar, Eu já vi muito fisioterapeuta achar que tem que gritar com o paciente idoso. E não é a maneira, eu nem preciso erguer minha voz, mas a maneira como eu gesticulo, como eu vou lá e mostro o aparelho. Não adianta eu falar, vai lá na cadeira e senta e levanta 5 vezes. Ele não vai. Eu tenho que ir lá, botar uma cadeira do lado, dar o bracinho pra senhorinha, que ela dá o bracinho, sentar, levantar junto com ela, para ela entender o movimento. Imagina que eu vou dizer para um idoso, agora teu joelho tá valgo. Tem que fazer a abdução para poder sentar. Sim. Não é assim. Entendeu? Vai muita paciência, demonstra o exercício 1000 vezes se for possível, porque se ele conseguir fazer 10 repetições, a gente já vai estar ganhando com ele. Sim. É um ponto muito importante que tem até aquelas pessoas que tratam o paciente idoso como uma criança, por exemplo. E aí aquele, um negocinho, vamos brincar, aqueles termos no diminutivo, aquela coisinha mais infantilização do idoso, que a gente chama, né? Isso. Isso é muito comum. Eu sempre falo, a pessoa idosa, ela, independente de como ela veio para a reabilitação e o motivo, ela tem uma história, né? A gente tem que respeitar essa pessoa. E aí ficava dizendo que é o bracinho da Dona Mariazinha. Para mim é inadmissível. Acho que tu já perdeu o respeito no primeiro contato. Que é aquela coisa, assim, uma conversa, inclusive, que até eu tenho um pouco de dificuldade, inclusive, de falar sobre. Por exemplo, o idoso, você não imagina, e aqui, gente, com todo no máximo do respeitinho, o idoso, ele também faz sexo. Mas a gente ignora que ele é sexual. A gente ignora que aquele indivíduo pode querer fazer beber uma cervejinha, pode querer ir ali pra um reggae, entendeu? Uma dancinha. Eu nunca esqueço que antes da pandemia tinha um grupo de idosos, ainda tem, mas com menos assiduidade, que elas iam fazer ginástica com um educador físico na quadra da UNEB. E aí era um programa todo dia de manhã cedo, essas idosas dançando Anitta, entendeu? Se requebrando. 7 horas da manhã eu passava, inclusive, morta de inveja, né? Que eu morrendo de sono e elas lá na energia, entendeu? Inclusive, um instrutor físico, né? Que era educador físico, que ministrava as aulas com todo o respeitinho também. Era bonito, entendeu? Um negro alto e aquela coisa toda musculosa. Extremamente apaixonado pelo que fazia, e ele se dava muito para aquelas idosas, e as idosas tinham aquele, né, olha só, aquele flerte, digamos assim. E aí, quando a gente imagina um idoso, a gente jamais imagina um idoso nesse contexto, por exemplo. A gente imagina aquele idoso extremamente fragilizado. E aí tem essa questão de como que é o perfil, de fato, dos idosos que... aqueles idosos da sociedade de maneira geral e aqueles idosos que a gente recepciona dentro dos consultórios. Inclusive, Murilo, queria até te perguntar como é esse perfil, como que eles se apresentam para ti, nesse sentido até de atividades sociais, de quereres, de reabilitação.
Eu vou ser sincero, que para mim, assim, nunca chegou algum paciente, por exemplo, com uma queixa de não estar mais tendo relação sexual ou com alguma alteração disso. Isso não é a minha área de atuação, por isso que eu estava com essa Sim. fisioterapeuta da saúde da mulher. Eu falei, ó, eu preciso da tua ajuda para começar a educar sobre alguns componentes, algumas coisas que estão acontecendo na vida dos meus pacientes aqui que tu pode estar somando e me Sim. auxiliando. Então, a minha área é muito qualidade de vida no geral. Uhum. Sabe? Claro que a gente sempre brinca, né? A gente sempre tem essa importância. Ah, o senhor está melhor, está mais ativo, está conseguindo chegar lá, está fazendo a esposa Sim. feliz. A gente sempre chega nessas perguntas mais amplas. Aí tem uma Sim. risada, aí fala, ó, não, tem como tu me ajudar um pouco mais? Aí a gente explica que não é só questão física, questão psicológica, orienta um terapeuta de família. Então, eu, Sim. eu nunca criei intimidade nessa área, porque eu acho que já vou estar invadindo a área de um profissional que sabe Uhum. mais que eu em relação a isso. Mas, dentro dos residenciais, é nítido. A mulher, principalmente, ela tem isso mais aflorado. Tanto que a gente já fez, por exemplo, tem casamentos dentro dos residenciais. Chega lá, elas encontram os namoradinhos da infância, cidade pequena, ou elas encontram alguém que elas Gente. gostam muito. Então, para a mulher, isso é muito vivo ainda, sabe? Uhum. E o, Sim. o homem eu já vejo que depois de viúvo, claro que pode ser a minha realidade, né? Cada um tem a sua realidade, a sua experiência. Mas o homem, ele já fica mais na dele, já aceita a Uhum. situação. Enquanto a mulher, as senhorinhas são sempre muito felizes, muito faceiras, sempre muita atividade, sempre se dão bem. Eu sempre tive com meus pacientes uma relação muito séria. Eu sempre sou muito amigo, sou da família, vou para churrasco. Dancei a valsa com a minha paciente de 100 anos. Eu botei Nossa, ela em que pé, falei, tu vai legal! dançar essa valsa para toda a tua família, teus filhos vão dançar contigo, a gente treinou muito, se preparou. Eu sempre entro na família, eu sempre falo, ó, é a minha avó, eu vou abraçar como eu trataria a minha avó, vocês podem contar comigo para isso. Mas eu nunca tive nem assim, sempre criou uma, Sim. uma barreira muito profissional. Nunca nenhuma Uhum. paciente me falou nada, sabe? Sempre pergunta, e as namoradas? Como é que tá? Como é que tá a vida amorosa? Tem, não tem? Sempre foi assim. Então, talvez por Uhum. sempre, acho que a gente, desde formado, né, a gente tem que ter essa ética. Eu acredito muito nisso. Até, por Sim. exemplo, eu não vou de calção, por exemplo, atender. Eu sempre gostei de usar jaleco. Hoje eu Sim. sou um pouco mais despojado, assim, já uso uma polo, já uso uma camiseta do uniforme, até pela tatuagem, até para não gerar nenhum Sim. desconforto para ninguém, sabe? Uhum. Eu acho Sim. que isso é a vestimenta, a maneira como a gente se Sim. comporta, como a gente senta, uma mulher também. Então, eu acho que tem que ter esse respeito e Uhum. essa ética. Sabendo, né? Tem gente que respeita, tem gente que se vê uma oportunidade pode. Sim, sim. Então, ainda mais para mulher, ainda, né? É mais. Sim. Hoje em dia, a mulher tem que tomar tanto cuidado com tantas É, que tem aquela coisas. questão que. Tá, vamos lá. A roupa não define o caráter da pessoa, mas passa uma mensagem. E dentro de um Exato. processo de terapia, enquanto profissional de saúde, que, por exemplo, pode estar dentro daquele domicílio prestando um atendimento, qual é a mensagem que você quer ter certeza que você está passando para o seu paciente e para os familiares também daqueles pacientes? É Exato. importante a gente pensar sobre isso. Mas, Murilo, voltando um pouquinho, né, nessa questão do perfil desses pacientes, de maneira geral, funcionalmente falando, no sentido de nível de atividades físicas e sociais, qual é o perfil desses pacientes que chegam para ti? Eu trabalho mais com idosos robustos. Então, são Uhum. idosos que são mais independentes, que têm autonomia. Então, eu não trabalho tanto com doenças cognitivas maiores, né? Que já entram com Alzheimer mais avançado, outras doenças como demência vascular. Então, Sim. é o meu perfil. Eu praticamente eu trabalho com exercício físico, com grupos de exercícios, e para isso o paciente já tem que ter uma certa independência, certas Sim. capacidades para poder realizar. Mas, claro, dentro dos domicílios, dentro dos residenciais, a gente tem idosos cuidados paliativos, temos idosos frágeis, onde eu também atuo, mas Uhum. não é a minha maior linha, né? Eu sempre
chegou no meu centro de reabilitação, pela minha formação lá no Sim. Sul, quando eu era colaborador, idosos para realizar mesmo exercício. E hoje, Murilo, qual que você acredita ser as características mais importantes que o fisioterapeuta precisa ter para atuar nessa área? Eu acho que conhecimento, né? Como eu falei, é uma área difícil, é uma área que tem que ter bastante base Sim. para associar tudo que está acontecendo. É muita coisa. Daqui a pouco a gente não faz, por exemplo, um teste cognitivo, uma avaliação de rastreio cognitivo. Isso é importante te ressaltar que em nenhum momento eu dou diagnóstico cognitivo do meu paciente. Não sou eu que vou dizer que o paciente tem um transtorno cognitivo maior ou não. Antigamente falava demência, mas demente significa uma pessoa sem mente. Então isso é um pouco pesado, pejorativo e pesado. Então eu faço um rastreio, por exemplo, o Mini Mental, o Mini Exame de Estado Mental, que é um questionário aí, para a gente saber o quanto o paciente me entende. Sim. O quanto as ordens que eu estou dando sobre números, letras, espaço. Se eu falar para ele quinta-feira, ele espera às 14, será que ele sabe? Será que ele vai estar compreendendo? Ele vai voltar na quinta-feira? Então, a gente tem que ter noção de tudo, da função cognitiva, da função física, cardiorrespiratória. Então, acho que esse conhecimento é muito importante. Tendo conhecimento, estando preparado, aí eu entro no lado da pessoa, né? Eu tenho que conhecer as capacidades intrínsecas de uma pessoa. Isso não tem como eu medir, não tem como eu avaliar, como eu ver. É conhecendo, é no dia a dia, na vivência. Como que eu posso estimular ao máximo essa pessoa? Como que eu posso não ser o invasivo, um cara chato, mas ao mesmo tempo tá motivando. Tem paciente que se eu ficar gritando, ele vai me odiar. Quando tem outros que eu tenho que motivar, empurrar, contar repetição. Então a gente conhecer o nosso paciente e compaixão com a história, né? Que eu já vi fisioterapeuta, aluno dizer, mas ele só teve isso. E, cara, pra ti é só isso. Talvez tua história de vida é muito mais pesada, mas pra ele é um problema grande. E ele só quer que tu entenda o problema dele e resolva o problema dele. Tu tá aí pra isso, gente. Ele tá investindo muito alto para tu fazer isso. Então ouve, presta atenção, fica ligado. Eu largo o celular, tipo, eu sempre falo, né? Larga o celular, cara. Não tem mais nada mais chato que falar com alguém e a pessoa não tá prestando atenção no que tá falando. E o idoso tem isso, né? Ele gosta da conversa, ele gosta da atenção. Teve intervenções que eu entrei e saí da intervenção sem falar nada. Só quando tu vai falar, mas o paciente já fala, ele responde. E tá tudo bem, era isso que ele precisava muitas vezes, sabe? Sim. Ai, que legal. Agora, assim, você estava comentando, né? Vamos agora para um assunto que muito me aquece o coração. Você estava comentando sobre como foi a tua trajetória, né? Logo no comecinho, você estava explicando como é que você foi traçando os teus projetos e até o momento em que você chegou na Austrália. Mas você poderia contar para a gente de uma forma mais detalhada como é que foi esse processo para ti? Você falou um pouco da CAPES, se eu não me engano, foi por lá que você submeteu. Como é que foi esse processo? Então, nas universidades federais, conforme o programa de pós-graduação da universidade, a CAPES permite que esse programa tem duas modalidades, o PRINT e o PSD. Acho que o PSD, eu acredito. Também é uma maneira que a CAPES dá, por exemplo, para alguns programas da química, física, matemática, quanto do PRINT pode ser para a saúde. Então, tem diferentes oportunidades. O CNPq tinha o Ciências Sem Fronteiras, agora é um outro programa. E ainda tem, Amanda, como tu disse, a maneira para tu poder sair para o exterior e viver bem é tu entrando em contato com a universidade de lá, achar um professor de lá e fazer um mestrado, um doutorado pleno. Isso para quem realmente fala, eu amo o exterior, eu quero ficar 4 ou 5 anos lá, eu estou preparado para isso, então eu indico dessa maneira. Aí as universidades lá, elas vão te dar bolsa, tu vai concorrer, claro, mas a procura é baixa, então tem muita chance. Tem oportunidade de trabalho, daqui a pouco não entra como doutorando, mas tu entra como pesquisador, e aí tu já consegue recebendo um salário, fazendo um currículo, conhecendo o vínculo com o orientador, abriu a oportunidade, ele vai te ajudar nesse processo. O que eu precisei para entrar pelo PRINT? O mais difícil foi o inglês, então tem que fazer o TOEFL ou Cambridge. São os dois e tem mais, acho que seja os dois assim, mais comuns.
Sim. tem que fazer a prova, tem que ter uma nota mínima nessa prova, e aí, a partir disso, tem que ter um projeto de pesquisa que tu vai desenvolver por 6 meses ou por um ano, no período que tu tá aplicando lá fora. Tem que ser claro que tem que ser um projeto que tem um cronograma que feche dentro do que tu busca. O orientador de lá já tem que te mandar uma carta de aceite, a carta da universidade de aceite. Tudo isso tem que ter já preparado, por isso que quem está hoje já tem que começar a criar esse vínculo, que o edital vai abrir, tem um mês. E o mês tem orientador que nem responde teu e-mail em um mês. E aí, Sim. tem mais um ano que tu perdeu. Em 4, o primeiro tem que fazer a qualificação, o segundo tu desenvolve teu projeto, o terceiro tem que sair, o quarto tem que defender. Então, se tu bobear, um ano só, tu já não consegue mais sair. Já perdeu o espaço ali de se desenvolver de uma forma mais tranquila. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe uma diferença, você sentiu uma diferença com relação à condução dos teus estudos, né? Do teu mestrado para o teu doutorado? Você percebeu uma diferença do Brasil, de como as coisas são conduzidas no Brasil para como as coisas são conduzidas lá? Por que eu tô fazendo essa pergunta, gente? Porque todo mundo que faz mestrado e doutorado no Brasil fala que só falta morrer. Né? Que é absurda a cobrança, que a forma como as coisas são conduzidas é de uma forma extremamente não saudável. E aí eu queria saber de ti, Murilo, como é que foi para você a tua experiência? Se lá foi um sofrimento no sentido de ser agradável ou se foi aquele suor que a gente tem que despejar aqui também? Primeiro, pessoal, eu acho que isso tá muito crescente no Brasil, essas reclamações da pós-graduação, tanto que a taxa aí de alunos aplicando e entrando em pós-graduação diminuiu muito, né? Se a gente for ver, hoje tem vagas nas pós-graduações porque não tem aluno mais. Pelo baixo salário, estímulo salarial financeiro, né? E também por muito orientador aí problemático, que exige demais, fora de horário comercial. A gente tem visto muitas realidades. Eu sempre tive sorte, porque eu sou meio workaholic, eu gosto de trabalhar, eu gosto do que eu entro, eu gosto de fazer bem feito. Eu sempre olhei, eu vou entrar para o doutorado, eu quero sair com 30 publicações. E aí eu sempre me matei muito para isso, então minha orientadora me empurrou, me dava todos os trabalhos porque eu pedia. Mas também tem orientadores que possam não ter uma relação tão boa. Eu sempre fui muito autônomo, muito independente para fazer as coisas. Que pode ser ruim para outros. Por exemplo, a Isa já gosta de uma relação muito próxima com a orientadora dela. Tipo assim, a orientadora dá o prazo, ela cumpre. A orientadora dá o prazo, ela cumpre. Eu dava as ideias, minha orientadora confirmava e me dava para fazer. Então, muda total, conforme o orientador. Por isso que é bom você já conhecer o orientador. Tem uma página, qual é o nome dele? Que ele dá uns conselhos muito legais sobre pós-graduação. E ele fala exatamente isso. Perguntem para orientandos do seu orientador o que eles acham, como que é a vida deles, como que é a relação deles. Façam isso para vocês já entenderem como vai ser. Não entrem em algum ambiente que vocês não conheçam. Se preparem para isso. Eu acho que é muito legal o mestrado, doutorado. Como eu falei para vocês, eu evolui muito como pessoa, como profissional, como pesquisador. Para mim faz todo sentido o que eu faço hoje, porque eu estudei, porque eu li, tento botar isso na prática. Mas para outras pessoas talvez não faça sentido porque eles queiram ser professores federais, e para isso é um caminho muito longo. Sim. E daqui a pouco tu tá em primeiro ano do mestrado, tu não vê o final disso, e tudo que tu tá fazendo é um peso e não um prazer. Então é isso que tem que equilibrar. A pesquisa fora do Brasil é um sonho. Para quem quer fazer pesquisa e gosta de fazer pesquisa, vai para fora, viver de pesquisa. Eu gosto de sentar no computador, analisar dado, escrever artigo e coletar dado. Eu recomendo que vá para fora do Brasil, porque tu ganha bem para isso. Tu é um profissional. Lá você tem o Research Assistant, tem o Research Fellow, tem o Professor, tem o Lecturer. Tipo assim, tu tem as classes que tu vai ter conforme tu gosta, conforme teu nível, conforme teu currículo. E aí tu tem que ficar 40 horas na semana fazendo exatamente isso. Eu ficava no computador, ia lá, auxiliava uma avaliação, eu ia no centro de reabilitação acompanhar, pegar alguns dados, mas eu ficava no computador escrevendo e analisando isso. Eu gosto da pós-graduação para ter contato com turma, para dar aula, para pegar paciente, para ter voluntário, para entender mais equipamentos. Eu gosto dessa relação pessoal.
Sim, Então, sim. para mim, lá fora não faz tanto sentido. Para mim faz mais sentido aqui, eu gosto das coisas daqui. Mas, por exemplo, a Isabela adorou, ela gostou muito. A maneira como o grupo de pesquisa dela leva era muito leve, no meu também era muito leve. Sim, Toda sim. segunda tinha reunião, o que eu cumpria, o que estava anotado, eu entregava para ela, beleza, próximo passo. É assim, tranquilo. Ah, essa semana eu fiquei doente, tudo bem, eles confiam muito na gente. Por Poxa, falar que sim. entende, uma semana de cama, beleza, tu quer tirar seus dias para tu descansar? Tá tudo bem. Não é essa pressão aqui no Brasil, sabe? De tu trabalhar de madrugada, de trabalhar final de semana. Chegava sexta, meio-dia, morria. Eu era um dos únicos que ia sexta-feira no escritório trabalhar. Porque o brasileiro, a gente tem isso, se eu não trabalhar, eu vou ficar para trás, se eu não Sim. fizer, eu não É uma vou. competitividade muito alta, né, culturalmente falando. É surreal. E, inclusive, foi muito estranho pra ti trabalhar com... Não sei se você já chegou a trabalhar nesse esquema de pessoas que te cobravam por essa alta produtividade versus trabalhar com pessoas mais tranquilas. Depende muito do teu perfil. Por exemplo, se tu é uma pessoa disciplinada, tu vai fazer por conta. Então, durante Sim, um ano na Austrália, a professora, como ela não pagava a minha bolsa, era do Brasil, eu tinha que Sim. devolver os dados para a CAPES aqui do Brasil, ela nunca me cobrava, ela nunca chegou, tu não fez isso, tu tá errado. Ela nunca fez isso. Eu desenvolvi ideias, conforme a minha performance, ela me incluiu mais estudos do grupo, e assim a gente sim, foi indo. Enquanto que no Brasil, por exemplo, lá ainda, cada um macaco no seu galho, cada um com a sua vida, cada um no seu canto, que era bom para trabalho, mas ruim no final de semana, que não tinha, por exemplo, uma relação pessoal com sim, ninguém no seu Sim. trabalho, entende? sim. Quanto que aqui, os grupos de pesquisas, tipo, se o Murilo lá está publicando 3 e o outro orientando está publicando 1, ele é pior que o Murilo. Então já começa Sim, uma comparação, começa essa pressão. Eu acho que isso é muito ruim. Eu acho que o orientador, se hoje eu fosse orientador de um grupo de pesquisa, eu ia tentar que todos fizessem o mesmo projeto. Eu teria um bom projeto e Sim. todos sim. trabalhassem junto numa coisa. Porque essa história de cada um ter o seu, quem faz melhor, isso o grupo é muito complicado. E aí você trouxe algumas coisas, né, que para mim são muito gritantes. Primeiro, que pesquisador lá fora é realmente valorizado. Aqui não é. Aqui um pesquisador aqui no Brasil não é valorizado, inclusive é visto muitas vezes como encostado, né? É essa a realidade. Ainda tem isso. Tem esse fator. Segundo, a questão da competitividade. A forma como a gente é avaliado, e isso, Murilo, é desde a graduação. A forma como a gente é avaliado não fala muito sobre as nossas qualidades enquanto profissional, né? Versa muito mais sobre a nossa capacidade de reproduzir, né? De decorar e reproduzir aquilo que foi solicitado. Então, mais do que necessariamente entender de fato e aplicar de fato aquilo que foi explicado. Eu vejo, teve uma época que eu e Mari, a gente começou a pesquisar as grades, não sei se Mari lembra, as grades de graduação de universidades fora do Brasil, e compará-las com as nossas, né? E assim, foi chocante perceber que, primeiro, a prática começa muito cedo, né? E você começa a se desenvolver e a direcionar o seu caminho muito mais cedo. E de uma forma, inclusive, mais certeira, digamos assim, do que aqui no Brasil. Aqui, pela legislação, você só deve ir para o estágio extra obrigatório nos 2 últimos semestres, né? Isso aí é uma regulamentação do COFITO, enfim, que já deu de eu falar sobre COFITO hoje. Mas você percebe que existe uma diferença, e aí acredito eu que seja uma questão cultural, principalmente. A Austrália produz muito guideline, produz muita ciência boa e funciona dessa forma, gente. Funciona dessa forma. A pessoa realmente te dá a atividade e confia que você vai entregar aquilo que você prometeu. Então, veja só como isso é mais tranquilo, mais saudável de se trabalhar e evita uma série de transtornos psicológicos, inclusive, né? Porque muita gente adoece no mestrado, muita gente adoece no doutorado, justamente pela forma como isso é jogado assim para o aluno. E uma coisa que eu conversei, falando aqui rapidinho para a Mari partir para a próxima pergunta, eu conversei com um doutorando da La Trobe, que eu vi que você visitou, não foi? E ele estava me comentando que a forma
que eles entendem um mestrando ou um doutorando é: você está aqui para aprender. Você não tem a obrigatoriedade de entrar aqui sabendo o que você vai fazer, da forma como você vai fazer. A gente está aqui para te auxiliar no seu caminho de aprendizado. Gente, isso assim mudou totalmente a minha cabeça. O tanto de projeto que eu entrei, o povo faça aí, mas sim, aquele ajuda a Anitta. Assim, Mona, se eu ensinar, como é isso? Que loucura! Eu, na minha última apresentação, antes de ir embora, eu acabei a apresentação e pedi desculpas, né? Falei, desculpa se eu não fui claro com o meu inglês em algum momento, né? Mas estou aqui para tirar qualquer dúvida. Aí a professora disse, uma das professoras falou, no teu inglês é melhor que o meu português. Então, fica tranquilo. Sim. Assim, o quanto foi leve, sabe? Eu esperava, nossa, vai vir uma banca pra cima de mim agora. Vai ser muito difícil eu me expressar tudo que eu gostaria de expressar. Aí daí todo mundo assim, tá, e como foi teu ano? Tu foi feliz? Nossa, isso foi tão bom, assim, sabe? E aí, quais foram as dificuldades? Qual é a comparação na tua pesquisa que tu pode agora, depois de um ano, tu traz isso pra nós, a vivência aqui no Brasil? Então, isso lá é muito leve, é muito bom. Tipo, a gente falou, a porta do professor estava sempre aberta. Eu batia e falava, mas esse teste estatístico que dá? E ela, não, acho que não. A gente debatia, sabe? Existe uma troca muito grande. Claro que grupos e grupos, né? sim. A Latrobe, qual é o nome do doutorando que tu comentou? Eu conheci 2 lá. Ai, eu acho que se você falar é porque o nome dele é muito diferente e eu não vou lembrar de... Tá. Brasileiro? É brasileiro. Tá, porque eu fiquei muito amigo do Diogo. O Diogo é fisioterapeuta também. E ele tá desenvolvendo um trabalho incrível lá, tá gostando muito também. Que legal. A gente tem, de fato, essa diferença muito nítida dentro de culturas. Inclusive, como é que foi pra ti essa diferença? E mais no sentido pessoal mesmo, não tanto na fisioterapia, mas a diferença cultural que existe entre sociedade brasileira, né, e sociedade australiana. Como é que foi pra ti? Foi chocante, assim, no início. Eu sou um cara bem barrista, sabe? Eu gosto do churrasco, eu gosto das coisas do Sul, eu gosto das coisas de São Paulo, agora também já me adaptei aqui bastante. E aí chegar lá, por exemplo, no mercado, não tinha a carne, o gosto era diferente. Aí tu no restaurante, aí tu olhava para aquele monte depois e falava assim, meu Deus, cadê o churrasco? Eu não sei nem por onde começar, sabe? A gente acaba vivendo numa bolha, por exemplo, ia sempre comer comidas brasileiras, quem sabia que era boa, ia no hambúrguer, ia na pizza, porque realmente a Austrália não é um país tradicional. Por exemplo, eu vou nos Estados Unidos que tem tal comida que eu gosto, eu tenho tal lugar que eu conheço que eu vou. A Austrália não tem, a Austrália é um mundo lá dentro. É muito restaurante indiano, muito chinês, muito coreano, é uma mistura de tudo. Então, hoje eu não sei dizer um prato que seja australiano, sabe? Eles não tem nada deles, assim, tradicional. Mas, por exemplo, futebol. Nossa, eu adoro futebol. Aí eu cheguei lá, eles gostam de fute, que é tipo um rugby adaptado. Eu falei, meu Deus, tipo, esse esporte não faz sentido. Aí tinha o cricket. Aí o cricket é como se fosse um jogo de taco. Sabe o que é taco? Jogar na rua, taco? Sim. Junto com beisebol, que enche 50, 60 mil pessoas no estádio, com 12 horas jogando. Então, tipo assim, desde o esporte, alimentação. A minha cidade, como ela fazia muito frio no inverno, tipo, 6 da tarde fechava tudo, tu não encontrava restaurante. Nossa! Festa, tipo, por exemplo, tu ouvia sempre Justin Bieber, Taylor Swift, tipo, sempre a mesma música, aquele pop, e eles adoram, sabe? Eu falei, nossa, no Brasil parece que tem tantos ritmos, tanta coisa diferente no Brasil, tanta coisa onde tu vai, em cada estado é tudo diferente, maravilhoso. E lá eles são... E sem falar do povo, né? Tipo, eu aqui, tu ali. Eu já tenho os meus amigos da infância. Sim. Não cria o mesmo vínculo, sabe? Tu vai falar alguma coisa em inglês, tu começa alguma frase e eles já sabem o que tu vai falar. Tipo, eles já te dão o que tu precisa. Tu não consegue ter aquele diálogo, aquela coisa, mas quando tu pega, por exemplo, eu morei com uma alemã, que morou com uma alemã, foi incrível. Ela era a segunda língua dela, ela estava na cultura nova, o indiano, foi incrível. Então, quando a gente pega todos os estrangeiros e começa a conviver, fica muito divertido, fica muito legal. E tem australianos incríveis também, mas é mais difícil de tu se adaptar ao dia a dia deles. Né?
É aquela, Agora sim, fale, amiga. é aquela coisa de realmente cada um mais no seu pedaço, a vida não tem aquele chegou no ambiente de trabalho, faz amizade com todo mundo, aquele diálogo que já leva pra no final de semana sair juntos. Fazer o happy hour. É, o happy hour, não isso, tem isso. muito disso, né? É Agora, que o fato, sim. por exemplo, de eu e a Isa chegar, a gente sempre falava, ó, a gente tá aqui pra fazer um doutorado de 1 ano. As pessoas, tá bom, não vou criar um vínculo que vai embora, sabe? Então, Sim, talvez tenha esse viés. Tipo, tem brasileiros faria que moram lá há sentido. anos, são casados com australianas, com australianos, tem família australiana. Então, tudo depende, eu sempre falo, a experiência de cada um. Eu Sim. conheci brasileiros que amam lá, que não conseguem, ou não se imaginam no Brasil mais. Mas Sim, outros brasileiros que falaram, ó, eu só tô aqui para juntar 100 mil reais e voltar. Então, é a experiência de cada um, como cada um conviveu, viu lá como lar, viu como momento de passagem, de evolução. Então, é a maneira como tu vai... Inclusive, Murilo, por que você não ficou por lá? Por que você voltou para o Brasil? Eu tinha um contrato com a CAPES. tá vendo? É por Então. isso que eu e a CAPES a gente não se bate. É. Que a CAPES ela tem uma obrigação. Conte pra gente qual é a sua obrigação com a CAPES, Murilo. Não, quando a gente vai fazer um projeto, né, um intercâmbio como esse, a gente tem o compromisso de retornar isso à sociedade, né? Retornar o meu grupo de pesquisa, a minha universidade, todo o aprendizado que eu conquistei lá. Haveria possibilidade de ficar? Talvez sim, eu poderia entrar em contato com a CAPES. Hoje em dia eu já ouvi pessoas que ficaram e deram todo esse retorno online, conseguiram manter o vínculo com a universidade aqui, ou devolve todo o dinheiro investido. Sim. Então tem maneiras de ficar. Eu brinquei, mas claro que minha família, meus amigos, eu e a Isa, a gente sempre pensou muito no retorno, finalização do doutorado, pós-doc. Então tem muitos projetos para nós que talvez andaria melhor aqui. Sim. A gente talvez me adaptaria lá também, não sei, talvez eu volte no futuro, não sei também. Fica aí a dúvida. O salário, o poder de compra lá, isso é muito forte, isso fica na nossa cabecinha, lá tudo é a segurança. Nossa, cheguei aqui em São Carlos, aluguei a casa, primeira coisa, ó, tem que botar monitoramento, tem que cuidar, não pode sair tal hora, não pode chegar tal hora, abre portão, fecha portão. Então isso é uma coisa que a gente não vive lá, não existe esse sentimento lá. Então isso é uma coisa que pesa muito para nós, sabe? Sim, sim. Tu poder chegar no mercado e falar, eu vou comprar uma Nutella, vou comprar a melhor barra, vou comprar o que eu quiser, vai fechar a conta? Claro que eu era um mero estudante, né? Mas o australiano mesmo, ele vive muito bem. Ele vive muito tranquilo, assim, porque o salário mínimo de 4 mil. Sim. E um poder de compra que gasta menos que o mercado que a gente, por exemplo. Sim. Sobra, né? A média de recebimento de um recém-formado, pelos meus estudos de fisioterapia na Austrália, né, pelo aquilo que eu pude avaliar, varia de 90 a 100 mil por ano, dólares australianos. Então, assim, comparado com o quanto um recém-formado recebe aqui no Brasil, a diferença é quase o triplo, na verdade. É quase o triplo. Mas, assim, por que a gente quer essa tua experiência e quer te ouvir falar sobre essas tuas experiências? Porque nem sempre a gente tem acesso a pessoas que foram e que voltaram, e a pessoas que viveram essa realidade. E além dessas comparações e além dessas diferenças que Mari te perguntou, do ponto de vista mais social, eu queria saber o seguinte: existem diferenças da reabilitação em geronto na Austrália e aqui no Brasil? Diferenças assim que você percebeu como gritantes? A forma como o governo, por exemplo, gerencia e direciona a saúde pública para os idosos lá e para os idosos aqui? Em relação à reabilitação, o Brasil está muito bem. Eu acho que a gente está seguindo o que é de melhor no mundo hoje. A gente tem as informações aqui, né? Se o terapeuta que não segue, talvez porque ele não busca, mas o acesso a gente tem a informação. Eu acho que a gente faz uma reabilitação muito boa, porque a gente se envolve mais com a reabilitação. O terapeuta aqui, ele pega o paciente como dele, ele entra dentro da casa, ele se envolve, ele quer a melhora, ele luta por isso. Existe esse lado nosso, brasileiro, coração quentinho, de entrar lado pessoal também. Isso é muito bom. Mas lá, questão do governo, de políticas públicas, eles estão muito à frente.
na relação da prevenção e promoção da saúde. Então, desde muito pequeno, tu vê as crianças, muito pequenas, desculpa, já nos parques, com times de futebol, com todos os esportes possíveis, participando de tudo. Tu vê os idosos muito presentes na sociedade. Tu vê, eu morava num bairro próximo à praia, muito idoso pedalando, caminhando, muita atividade física, em parques, grupos de dança. Então tinha muito incentivo. E desde muito novo, eles são incentivados a isso. A atividade tá inconsciente nele já. Eles já sabem da importância. A gente vai comer, por exemplo, nos cafés que tinha no trabalho, eu levava bolo de cenoura com brigadeiro. Eles não. Eles eram tipo a cenourinha, o morango, o pimentão, a salada. É uma alimentação, é uma educação de saúde, de vida, muito diferente da gente. A estrutura lá, o idoso caminha em qualquer lugar. Ele tem acessibilidade. Ele não se preocupa que você vai cair. Tem telefone a cada quilômetro, acho. Tem um ponto de alguma coisa, tem uma água, tem um banco confortável, tem academia digital, tipo, no meio de um parque. E tu vê eles fazendo, sabe? Eu acho que isso no Brasil a gente tá cheio de buraco ainda. Atravessar uma rua no Brasil, eu cheguei aqui, eu fiquei prestando atenção de novo, assim, nas sinaleiras. O paciente não atravessa a sinaleira. Ele não dá tempo de atravessar. Ele não tem aviso sonoro, ele não tem placa. Então, tipo assim, essa realidade é muito gritante, eu acho, que faz com que as pessoas idosas na Austrália sejam a partir de 65 anos, no Brasil é 60, e que vivam mais e melhor. Sim, a funcionalidade se mantém por mais tempo, acredito que também por conta do acesso, né? É aquilo que a gente fala, quais são os fatores ambientais que atuam como facilitadores e barreiras no desenvolvimento da nossa funcionalidade. E para o idoso é mais gritante, né? Isso afora. No centro que eu estava, por exemplo, tinha estação no físio no meio, 3, 4 fisioterapeutas, enquanto tinha 15 esteiras, 10 bicicletas, toda a parte de musculação, de exercício. E aí o paciente chegava, olhava a fichinha dele, ele sabia que era 30 de aeróbico, 30 de força, ele olhava até o Borg, ele dizia o Borg, faltava ele anotar o Borg dele. A fisioterapeuta chegava lá, via os sinais vitais, monitorava, avaliava, voltava para a estação e ele ficava tranquilo, paciente grave, assim, tipo, com oxigênio, com VNI, e estava lá fazendo de forma independente. Eu já fiz uma visita à Austrália, né, pelo Google Maps RS. eu cheguei e me assustei aqui agora, eu falei, oxi. Um dia eu e o mozão, a gente decidiu fazer uma viagem assim, né, via Google Maps. Aí a gente passeou pelas ruas de Austrália. E de fato foi uma coisa que a gente ficou muito impressionado com a estrutura urbana de lá. Ela é muito, muito bem estruturada, né? Muito bem organizada. A gente tem um quê de acessibilidade muito grande e só de não ter buracos, digamos assim, já facilita muito uma locomoção de um idoso, por exemplo, que tem uma baixa mobilidade. E aqui no Brasil, a estrutura do nosso país, das nossas cidades, a estrutura urbana mesmo, muitas vezes acaba gerando dependência nesse idoso. Então, a dependência que ele tem de um cuidador, de um familiar que tem que estar ali com ele, que tem que ir nos lugares junto com ele para resolver as demandas, às vezes é algo criado pela nossa própria estrutura urbana, dentro das nossas cidades, que é um buraco aqui e ali, é um ônibus que também não é muito acessível, que para no meio da rua, então para subir às vezes é uma altura muito grande, várias questões. Os passeios de alturas diferentes. Sim, são N questões que aí de fato, obviamente que nós não podemos, né, atuar nisso em específico, é algo muito mais governamental do que qualquer outra coisa, mas que a gente vê que na prática é algo que influencia muito no dia a dia daquele indivíduo, até na atividade social. Quantas vezes a gente não deixou de ir para algum lugar porque não é acessível? Quantas vezes a gente deixou de fazer uma atividade recreativa porque até, por exemplo, a acessibilidade no sentido de pegar um ônibus para conseguir chegar até o local é difícil. Então tem que ser só se for de carro, mas o horário que eu quero ir de carro é ruim, pegar um Uber é ruim. Tem todas essas questões e até o próprio aplicativo do Uber, né? Um dia desse vi até uma senhorinha, meu Deus do céu, pegando Uber.
indo fazer o rolezinho dela, né, no shopping. E aí ela, né, dentro das suas condições financeiras, conseguiu a qualquer momento chamar o Uber. Minha avó mesmo não anda mais de ônibus, se recusa. Só que aí tem as questões financeiras que acabam impactando. Então, se ela não quer mais andar de ônibus, só quer andar de Uber, então quando tiver condições financeiras de, né, pagar o Uber, ela sai. Quando não tem, não sai. Isso tudo impacta na saúde de um idoso e ainda mais pós-isolamento que a gente teve, né, na quarentena, que as questões sociais foram tiradas de assalto, né, das pessoas. E aí afetou ainda mais. Vivendo, desculpa, Maria. Essa é a realidade agora. Eu tenho alguns pacientes domiciliares, quando eu dei o endereço onde vai ser o centro, eles falaram, bah, mas não passa nenhum ônibus perto. Eu não consigo caminhar as 5, 6 quadras necessárias. E o Uber fica mais caro que a reabilitação, de repente. Então, não faz sentido. A gente perde pela infraestrutura que não tem para oferecer. O paciente já está perdendo a socialização, bem como tu disse. Inclusive, você comentou sobre esse centro de reabilitação, né, que foi algo que você trouxe muito de experiências que você adquiriu, de conhecimentos que você adquiriu na Austrália, né, e você abriu esse novo projeto aqui. E aí a gente quer saber, né, as fofocas por trás desse grande projeto, desse centro de reabilitação que você já falou um pouquinho pra gente. Conta pra gente como ele surgiu, qual é a ideia por trás dele, objetivos, metas, o que comem, onde vivem. Como é que tá a reforma? Sim! Eu convido a todos, primeiramente, a seguir, né, @ozreab. Então, esse OZ, pessoal, o primeiro post lá, se vocês correrem no primeiro post, vai ter todo um carrossel explicando detalhadamente o nome. O nome OZ é uma abreviação de Ozzy. Se nós pegarmos 2 E e E, né? Ozzy significa como se fosse o brasileiro, só que australiano. O australiano, eles falam Australian, eles falam que ele é Ozzy. Ah, a comida é Ozzy, australiana. A pessoa que mora na Austrália é o Ozzy. E aí a gente chegou numa abreviação a isso, que como eles escrevem, é Ozzy. Então, por quê? Porque a gente quer uma relação de uma reabilitação de um país de primeiro mundo, de uma reabilitação onde a fisioterapia começou, onde a qualidade de serviço é zelada, onde a gente consegue trabalhar com evidência, com guias. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem no nosso logo a relação da Opera House. Não sei se vocês viram a página, viram isso, pelo fato que a Opera House é um lugar Aussie, é um lugar australiano, e ela é referência mundial, é uma referência, é um lugar que todo mundo quer conhecer, é um lugar que todo mundo quer entrar, mas a gente sabe que o valor do ticket do ingresso para entrar para ver um show lá é caríssimo, mas é um lugar lindo, que todo mundo quer entrar, todo mundo tem desejo de conhecer, que as pessoas passam lá, as pessoas se sentem bem lá. Então a gente trouxe isso para a nossa realidade aqui no Brasil, que além de tudo isso, a gente quer um lugar que seja humanizado e que tenha socialização. Por isso que nós vamos trabalhar com alguns, ao invés de sessão única de intervenção, serão grupos com planos. Então, para que a pessoa eu gosto de fazer o pilates, eu gosto de fazer o aeróbico, eu gosto de bicicleta, eu gosto de musculação. Então, tu vai adaptar a atividade que tu gosta. Tu vai fazer o que tu gosta, o que tu sente bem. Tu pode chegar antes, vai ter as mesas, cadeiras para tu conversar com quem chegou antes, vai ter um bolinho esperando, e por isso tem que ser uma casa. Por quê? Eu não quero que a pessoa fale, eu vou para uma clínica, eu vou para um lugar frio porque eu sou doente. Bem pelo contrário. Nosso lema é potencializar a sua funcionalidade. Aquilo que tu já tem, a gente quer que tu fique melhor, para que tu viva melhor, para que tu chegue aqui feliz, para que tu saia mais feliz ainda. A gente tem um salão, eu nem consegui chegar lá ainda nas obras, né? Um salão que vai ser só um centro para palestras educacionais, para grupos, para que a gente possa estar conversando sobre tudo isso. Hoje a gente já tem um fisioterapeuta parceiro da neurofuncional, outra parceira da parte pélvica, a Isa da neuropediatria, eu sou da cardio geronto. Então, é centro. Eu vou te dar a especialidade que tu precisa. A gente está buscando psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, TOs, para que o teu problema seja resolvido de maneira completa e integrada. Que legal! Buscando um preço justo, dessa forma com plano, dessa forma com mais pacientes juntos, a gente consegue baixar
e aí todo mundo consegue ter a reabilitação de primeiro mundo, que é o que a gente Sim. zela, mas de uma forma acessível para que a gente não chegue. Eu nunca tive interesse de ficar rico em cima disso, ou de falar, eu quero só trabalhar com classe A, eu quero que todo mundo que tenha a possibilidade de melhorar a sua saúde. Então, acho que o nosso lema é sobre isso. Só nessa descrição eu não sou nem idosa nem tenho nada, mas eu queria ir. Mas vai ter para você pelo menos um psicólogo. Não é só para idoso, aí que tá. Então, isso Sim. seria como se eu distinguisse quem é e quem não é idoso. Isso já fosse Sim. uma forma de idadismo. Aham. Então, não, a Sim. gente já tá, a gente busca saúde. Já tem amigo meu que gosta de musculação que falou, cara, vamos treinar junto lá. Eu falei, claro, tu quer saúde? É lá. Sim. Nós vamos buscar o que tu gosta lá. Então, se a pessoa de 90, ela pode estar treinando com alguém de 40, para ela se sentir bem também. E aí Sim. todo mundo conseguir conviver em harmonia, conviver bem aqui dentro. Eu vou muito acompanhar esse projeto, porque para mim é fascinante ver a integralidade do cuidado. A gente fala tanto sobre isso, fala tanto, a gente discursa tanto sobre isso, mas na prática não é assim que funciona, né? Não. E a gente compreende que não é dessa forma que funciona. Então, ver isso, assim, ouvir a tua ideia, ver você concretizando esse sonho que, querendo ou não, é um sonho meu também, porque para mim é interessante, sabe? Para mim é um sonho ver a atenção sendo prestada de forma integral, de forma humanizada. Então, assim, ver você realizando esse sonho que obviamente é seu, esse projeto que obviamente é seu, mas que perpassa o coração de todos nós, é muito bacana e aquece muito o coração. Parabéns pela sua ideia, pelo seu projeto. Já torço desde agora para que dê certo e que você consiga ofertar, de fato, o melhor, a melhor qualidade de saúde especificamente para todos aqueles que te buscarem. Eu acho que no fundo, quem realmente é profissional de saúde deseja isso, que os seus pacientes, clientes ou usuários do seu serviço acessem o melhor. Eu acho que é esse o nosso foco, né? É oferecer o melhor que a gente puder para aquele paciente, cliente ou usuário. Eu só puder deixar uma mensagem assim, para todos, Sim. né? É que eu vejo uma geração hoje que desiste das coisas, que não tem paciência. Pensa que eu estou há 8 anos formado, para eu chegar hoje e entender qual o serviço que eu gosto, se vai dar certo, eu vou tentar, por vontade minha não vai faltar, mas não depende só de mim também, né? Mas então fazer com vontade, disciplina, constância, que a gente falei da disciplina antes, né? A gente tá aí com a rede social, com o podcast, a importância de qualquer projeto, mas tá ali na luta. Aí muitos só veem resultado e querem alcançar, ou falam que outros fisioterapeutas têm, que não tem. Cara, eu vejo todo mundo aí, graças a Deus, que eu admiro, se dando bem, cheio de paciente, conseguindo, cobrando valores que desejavam, que sonhavam, mas por quê? 10 anos, 15, 20 anos aí investindo no conhecimento. Eu vejo alunos, 899 é um absurdo eu pagar esse curso. Sabe? Eu falei, não, é opção tua, sabe? Cada um escolhe, o que não tem problema nenhum. Pode achar caro, tem gente que acha barato, é a realidade, a vivência de cada um. Mas eu tenho certeza que isso vai retornar, isso retorna. Sim. Porque tu chegando com uma ficha de avaliação que tu ganha, tu aprende uma avaliação, tu já vai cobrar. Se tu entendeu o negócio, tu já conseguiu agregar valor ali, já comprou equipamento a mais, tu já mudou a forma como tu fala, que nem a gente falou da apresentação, e aí tu já tá conseguindo um valor, não tô falando financeiro só, né? Sim. Mas um valor profissional, de alguém falar assim, nossa, hoje a Amanda veio aqui em casa e ela fez a diferença, eu vou indicar a Amanda. E aí tu começa a virar uma referência, começar uma fisioterapeuta. Então, é isso, é desde o início acreditar, é lutar, é perseverar. E eu quando me formei, eu tinha o dia inteiro livre. Mas mesmo assim, eu pensava, se eu for pegar um plano, que nem eles mandam mensagem por R$12, R$15, vale mais a pena eu estar divulgando meu serviço na rede social, no panfleto, eu saía a entregar tudo, qualquer lugar, para qualquer um que eu vi. Se eu pegasse um particular, ele já me pagaria as 10 horas do meu dia, para eu continuar com as 9 horas rodando outros meus projetos acreditados. Então, é acreditar, é correr atrás, mas tem que gostar, né? Tem que valer a pena, senão tem karma na vida, senão é um problema e a cruz pesa, e aí nada mais vale a pena pra ti, né? E acho que também
É por isso que também é importante a gente ouvir essas histórias, a sua história, Murilo, pra gente entender que o Murilo de hoje, ele vem de uma construção há muitos anos atrás. É uma história e é um sucesso, porque, assim, não sei se você se enxerga nesse sentido de ser um sucesso dentro da sua profissão. Eu enxergo, entendeu? Eu acho que você é um sucesso. Acredito que também esse centro de reabilitação será um sucesso, tem tudo para dar um sucesso, mas antes desse sucesso vir, ele foi construído com muitos tijolinhos, dia após dia, anos após ano, e eu acho que isso que é uma das coisas mais ricas que a gente, pelo menos, tem conseguido extrair dentro dos nossos episódios do podcast, né, Mandinha? Essa questão do entender que o sucesso de hoje foi construído por muita luta lá atrás. E que se a gente quer construir algo hoje, a gente não vai construir do dia pra noite. Não é assim. Tem que ser um processo também gradual. Não dá pra você ser referência de algo sendo que você acaba de formar, né, gente? Então, eu vejo algumas pessoas batendo nessa tecla, isso, de certo modo, me entristece. Não dá pra você ser referência em geronto, por exemplo, recém-formado. O que você vai ser é uma pessoa que gosta muito daquela área e que está disposta a se tornar referência e se tornar um especialista lá na frente. Mas, assim, não dá para você ser aquela pessoa... Porque muitas vezes a gente tem essa ânsia do recém-formado. E a nossa pergunta aqui, a nossa última pergunta, direcionando para o final do nosso episódio, Murilo, era qual conselho você daria para quem estivesse pensando em desistir? Você acabou que já deu seu conselho. Mas uma coisa que eu vejo é que a gente realmente quer correr. A gente quer fazer da profissão, é aquilo que a gente já comentou aqui, né, Mari? Uma corrida de 100 metros rasos, quando na verdade é uma maratona. E tem sofrimento, e tem momentos ruins, mas também tem momentos muito bons. E para não deixar Murilo ir sem contar uma história específica, né, além de todas essas que ele já contou, eu queria, Murilo, assim, já que você acabou que respondeu a pergunta do conselho, mas para fechar, eu queria que você contasse pra gente de uma forma bem rapidinha, porque a gente entende que estamos te segurando aqui já tem um tempinho, que você contasse uma história em Geronto que realmente tocou muito seu coração, que fez valer a pena todos os baixos e todas as dificuldades que você passou. Você falou assim, poxa, não que você tenha duvidado antes, né, pela sua trajetória, já ficou claro que desde criança você gostava dessa área, mas que você realmente tenha pensado assim, valeu a pena tudo que eu passei. Você tem uma história assim? Eu acho que recentemente, assim, mais na área pessoal de pesquisador, a Austrália, hoje a gente fala rindo, né, contando as perrengues, chique, contando as coisas, mas quando a gente tá lá, porque eu fiquei sozinho, a Isa foi pro norte, eu fui pro sul, e tu te vê num mundo novo, com tudo diferente, sem entender 100% das informações, isso é apavorante. Então, eu acho que as pessoas têm que ter muito crença em por que elas estão fazendo o que estão fazendo. Um doutorado, por que o pós-graduando sofre tanto? Porque ele acha que em 4 anos ele vai estar ganhando 10 mil no concurso público, e isso não acontece, entende? Então, tudo vai... Eu sou um cara que sou muito sonhador e sempre tem alguém botando meus pezinhos no chão, falando calma, calma, calma. Mas eu luto, mas tem que estar sempre com equilíbrio. E hoje eu aconselho isso, né? Então, a Austrália teve o seu bônus, teve os seus ônus, teve o lado bom, o lado ruim. Na hora parecia muito sofrido. Hoje eu vi como evolução, como crescimento, que valeu tudo a pena, cada momento. Mas de paciente, eu acho que a valsa dos 100 anos com minha paciente foi incrível. Eu conheci ela com 98 anos e ela sempre me falava, nos 100 anos nós vamos dançar, nos 100 anos. E a gente começou a focar muito nisso, que ela, nesse aniversário ela conseguisse ter a convivência social, aproveitasse cada minuto. E a minha primeira paciente domiciliar foi incrível também. Foi a minha primeira paciente, minha primeira perda. Acho que isso hoje ninguém está preparado para a perda, né? Então, na gerontologia, infelizmente, a gente vai aprendendo a perder, né? Que é um processo, a gente já trabalha com uma fase final da vida em muitos momentos. Sim. E aí essa minha paciente foi muito especial, porque ela era paciente do meu irmão, e meu irmão falou, eu não tenho mais tempo, eu estou empreendendo, eu estou com residenciais, eu vou te levar lá, tu vai te apresentar, eu quero que você tenha um vínculo e assuma os atendimentos. E eu fiz isso. Só que a gente se apega demais, né? Como já era da família, já tinha toda a relação com o meu irmão, transferiu tudo isso para mim. E aí foi incrível a nossa relação.
e ela tinha um jardim maravilhoso, assim. Só que, como ela ficou muito idosa, ela parou de cuidar desse jardim, todas as roseiras Sim. morreram. Sim. E aí eu falei para ela assim, olha, nós vamos plantar uma rosa aí, tem que ter uma rosa nesse jardim, para nós ir lá toda aguar, para quê? Criar estímulos para ela. E aí a gente fazia isso, a gente plantou ela na cadeira, né, claro, e eu plantando, ela me auxiliando, me alcançando. E aí, alguns anos depois, quando ela faleceu, eu cheguei no velório e ela estava segurando a rosa. As filhas dela deram para ela na hora do enterro. Então, para mim, acho que foi a coisa mais linda, a comprovação daquilo que a gente fez. Sim. Gente, Agora eu estou sem palavras. veio assim uma leve vontade de chorar. Porque Voltou aqui, voltou. é um relato que eu acho que no momento eu acho que a gente não tá preparado para lidar com essas perdas. Eu acho que é uma das coisas que a gente de fato nem sequer pensa sobre na graduação, por exemplo, e é uma coisa que a gente vai encarar, às vezes até no próprio estágio, quando a gente está em UTI, a gente vai passar por essa experiência, e são questões que marcam muito. Mas eu acho que dentro desse contexto, por exemplo, olhando hoje, nossa, que satisfação foi ter proporcionado para essa senhora que aquela uma rosa pudesse ter sido plantada, né, e pudesse, de certa forma, ir junto com ela quando ela faleceu, né? Enfim, eu fiquei um pouquinho emocionada. Amanda, segue. Eu também fiquei. Foi uma surpresa, sabe? Que a filha dela proporcionou para mim. Só eu sabia o significado daquilo. Sim. Eu, a filha dela e ela, no caso, né, daquele momento, foi muito especial. Então, hoje eu falo, quando a gente fala de mínimo que a gente alcança com o nosso paciente idoso e que ir além da reabilitação, eu acho que é isso que a gente está falando, né? A gente está mudando a vida um pouquinho. Como é que é o bater de asas da borboleta que muda todo o ambiente, que muda todo mundo, né? É um pouquinho que a gente faz, que a gente consegue já tá gerando grandes resultados. Se cada um fizesse um pouquinho, vai estar, eu acredito que vai estar cada vez melhor. Ai, gente, vamos aqui partir para o encerramento, porque assim, realmente essa história me tirou do centro, porque você percebe a sua importância não só como profissional para o paciente, né, mas a tua relevância para com a família. A família reconhece aquilo que você faz, reconhece o carinho, o cuidado que você teve com aquele ente querido, né? Realmente muito impactante. Murilo, assim, muito obrigada por sua presença, por seu tempo. Foi realmente muito encantador para mim ouvir, né, a tua história, ouvir os teus sonhos, na verdade, né? Não só a tua história, não só o teu passado, mas isso que você planeja para o futuro. Eu acho que o nosso propósito de fato aqui é inspirar pessoas através de histórias de outras pessoas apaixonadas pela fisioterapia. E acaba que durante alguns episódios a gente realmente se emociona, porque acredito que eu falo por mim e por Mari, mas a gente também se vê futuramente nesse lugar, sabe? Você ouvir a história do outro é bom, obviamente, porque você aprende com os erros, você aprende com os acertos, mas a gente também se vê futuramente nesse lugar de profissional, sabe? Nesse lugar de vivenciar essas histórias, de futuramente contar essas histórias. Então, assim, queria te agradecer muito. Para mim foi extremamente importante ter você aqui hoje. E vou passar a palavra para Mari, porque se eu lembrar da história da Rosa de novo, eu vou chorar. De novo, a gente passa das 1 horas, mas enfim, gente, vocês que lutem, a verdade é essa. Eu fico muito feliz de te ouvir, Murilo. Acho que a cada episódio que a gente tem gravado, todos os nossos convidados, eles demonstram realmente essa paixão pela fisioterapia. E pra mim, eu fico extremamente grata porque, de certa forma, são vocês profissionais que hoje estão fazendo esse trabalho maravilhoso, que, de certa forma, preparam o cenário da fisioterapia para quando eu for atuar, eu ser mais valorizada, por exemplo, dentro do que a fisioterapia conquistou por meio de vocês. Então, acho que vocês elevam muito, você eleva muito a fisioterapia dentro dessa especialidade de gerontologia. Foi muito gostoso ouvir a sua história, ouvir todos, como a Amanda falou, né, seus sonhos, que eu acho que, não vou nem dizer sonhos, mas metas, porque meta é algo mais palpável e eu tenho certeza que elas vão ser atingidas.
amanhã, hoje, enfim, elas serão atingidas, porque eu acho que a dedicação que você tem com a profissão, com os seus sonhos mesmo, com as suas metas, é algo louvável e que de fato demonstra o quão bom profissional você é e quão boa pessoa também, porque, enfim, senti aqui uma energia boa, entendeu? Já considero você pacas. Axé, manhã. Exatamente. Barbaridade! Capaz. Sim, você tem uma alma muito boa, foi muito gostoso de fato a nossa conversa. Espero sermos convidadas aí, né, para abertura do centro, quando as reformas se finalizarem. Não sei se a gente consegue por causa da graduação, né, mas enfim. Mas o convite a gente quer, tá, e aí, Murilo? se der, Por mais que a gente não vá. Já estão convidadas. Podem aparecer em São Carlos. Conheçam a Federal também, a pós-graduação, o Centro de Reabilitação. Pronto. As portas sempre abertas. E daqui a pouco a gente possa ter estagiários também aqui dentro aprendendo, crescendo. Sim. Já botando a mão na massa para sair preparado também. Bom, Preparado profissionalmente Sim. e preparado de alma, né? Porque me transmite muito esse sentimento que Mari falou de empatia, que você também comentou, né? De empatia, de paciência, de cordialidade. E a gente precisa de profissionais assim, né? Não só bons tecnicamente, mas boas pessoas. E aí eu vou passar a palavra para você, Murilo, para a gente poder te liberar aí, te dar um tchau e a gente mandar um beijo para Isa, que cedeu você aqui pra gente. Ela tá ali no outro computador, coitada. Ela tem pode fazer um merchan aqui, ela tem a Academicamente, pessoal. Sim. Academicamente com K, Mente, tá? Sim. Que é uma empresa de assistência à pesquisa, pesquisadores, faz consultoria e mentoria acadêmica. Então ela tá lá corrigindo mil artigos já agora. sigam aí, hein, queridos. Acabou já sabe, a hora né? da gestão do centro, agora ela começa na outra empresa. Sim. Minha esposa tem 2 trabalhos. E cuidar de mim, que não é fácil, né? Tá rindo logo. Ai, gente. Mas, pessoal, muito obrigado. Gurias, continuem com esse brilho no olhar, com essa vontade. Eu acho que nós, eu não me considero velha guarda ainda, mas eu me inspiro na velha guarda da fisioterapia, quem criou a fisioterapia no Brasil. Conheço pessoas que até hoje lutam dentro das associações, dos conselhos, e aí eu venho já para lutar pela minha vontade, uma geração mais nova pela fisioterapia, já trazendo toda uma evidência, já trazendo a pós-graduação junto, buscando validar tudo que eu faço, e que vocês venham com essa mesma vontade para divulgar, não é o cara da fisioterapia, não é a Amanda, não é a Marília, é a fisioterapia para o país inteiro, para que todo mundo entenda o valor que a gente tem, que a gente consiga mostrar aos outros profissionais de saúde também o quanto a gente é importante nesse processo, e que o paciente cada vez mais valoriza e invista na gente. Para mim, a reabilitação tem que fazer sentido. Isso aqui é o último slide do curso, então vou finalizar com isso para vocês. A reabilitação, o exercício, a terapia tem que fazer sentido ao paciente. Por que alguém manda o surfista acordar às 5 horas da manhã e entrar no mar gelado e ficar lá caindo, passando trabalho, surfando? Ninguém manda ele fazer isso porque ele gosta disso, ele ama fazer isso. E aí eu digo para o paciente, nosso cliente, entender o quanto que a gente está gerando um impacto legal na vida dele, começar a gostar e aderir, tudo vai mudar. Vai fazer isso por prazer. E eu acho que é isso que a gente tem que mostrar para ele. O exercício, a atividade, a fisioterapia, ela não é chata, ela pode ser muito prazerosa. Se o profissional estiver ali junto, feliz, motivado, tudo vai dar certo. Bom, gente, vamos ficando aqui com essa lindíssima mensagem, não é mesmo? Espero que todos vocês tenham se emocionado, assim como nós nos emocionamos bastante com essa conversa. Sintam-se convidados a curtir e compartilhar esse episódio, rever 300 milhões de vezes, não é mesmo? Que é o que eu farei. E até a próxima, né? Beijos, tchau. Até. Tchau, pessoal. Thank you.